Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam nos assistindo. Vamos dar continuidade com o Neuroanatomia Fácil, elaborado pela Liga Acadêmica Acreana de Neurologia e Neurocirurgia, a denominada lá. Bom, o módulo de hoje é o módulo 2, que trata das grandes vias aferentes. Será ministrado por Fernando Dornelles Ferreira Nunes, quem vos fala. Eu sei que é um tema um pouco complexo, que traz um pouco de segurança, de receio para a gente, né? Mas eu garanto que se vocês prestarem atenção, se vocês aplicarem esse conhecimento teórico na prática, no dia a dia, independente de ser estudante de medicina ou não, vocês vão se sair bem. Bom, os objetivos da aula é identificar os aspectos anatômicos, ou seja, reforçá-los, né? Porque eu sei que vocês já assistiram algumas aulas relacionadas à medula, quanto às suas funções, os trajetos que as vias utilizam e como é que a gente pode estar aplicando isso na prática. Bom, antes de adentrar nas grandes vias aferentes propriamente dito, a gente tem que entender algumas particularidades, ou seja, algumas generalidades do tema. Por exemplo, cada via aferente ela vai ser composta por um receptor, por um trajeto periférico, por um trajeto central, por uma área de projeção cortical, que pode ser tanto a nível consciente ou nível inconsciente, e a disposição dos neurônios, né, que a depender do tipo de via poderá ser de 2 neurônios ou de 3 neurônios. Bom, o que é um receptor? Um receptor, ele é sempre é uma terminação nervosa sensível ao estímulo daquela via. Seja estímulo de dor, seja via de temperatura, seja via de tato, propriocepção, independente da via. Ele sempre vai ser uma terminação nervosa sensível ao estímulo daquela via, ok? O trajeto periférico. A literatura diz que o trajeto periférico é aquela que compreende o nervo espinhal ou o nervo craniano, a depender, e um gânglio sensitivo anexo a este nervo. Já o trajeto central é aquele trajeto pelo sistema nervoso central, onde as fibras das grandes vias aferentes, elas se unem, formam agrupamentos. E esses agrupamentos, eles dão origem a tratos, leminisco e até mesmo fascículos, como a gente vai entender melhor um pouquinho na frente. A área de projeção cortical é importante para a gente estar diferenciando se a via é consciente ou se ela é via inconsciente. O que é uma via inconsciente, quando a gente fala inconsciente? É aquela via cerebelar, que é composta de 2 neurônios. Já a via consciente é aquela via cerebral e geralmente de 3 neurônios. Então, se você leu alguma coisa que fala de via cerebral, você já sabe que é uma via consciente. E vice-versa, via inconsciente cerebelar. E também isso em relação aos neurônios. 3 neurônios, geralmente, a gente está falando de uma via consciente. 2 neurônios apenas, de uma via inconsciente. Quanto à disposição dos neurônios, a gente vai ver que cada via ela vai ter um neurônio 1, vai ter um neurônio 2 e vai ter um neurônio 3. E a depender da via, pode ter até um neurônio 4, como vamos ver a seguir. Bom, geralmente o neurônio 1 ele vai estar localizado fora do sistema nervoso central, né? Ali nos gânglios espinhais. Frequentemente, ele vai ser pseudo-unipolar. Por que eu digo frequentemente? Que a depender do tipo de via, ele pode ter uma característica de bipolar. O prolongamento periférico, geralmente, ele vai estar unido com o receptor. E o prolongamento central, geralmente, vai estar penetrando no sistema nervoso central, terminando a nível da coluna posterior, onde vai fazer sinapses com o neurônio do tipo 2. Bom, na coluna posterior da medula, localizado ali no neurônio tipo 2, geralmente a gente vai ter o fenômeno de formação de tratos ou leminiscos, geralmente aqui a nível do neurônio 2. E eles vão terminar a nível do tálamo, em especial ali no lugar chamado núcleo ventral posterolateral, que fica localizado no tálamo. Aqui no neurônio do tipo 3, ocorre o fenômeno da radiação talâmica. Esse fenômeno, eles passam pela coroa radiada, pela cápsula interna, e vão terminar a nível da área somestésica, ali no giro pós-central, que eu vou exemplificar melhor para vocês com a imagem a seguir. Bom, primeiro a gente vai começar pelas vias aferentes, que penetram no sistema nervoso central por nervos espinhais.
Depois eu vou falar um pouco para vocês sobre os outros modos, né? Que eles podem penetrar no sistema nervoso central. Bom, começando, vias de dor e de temperatura. Nas vias de dor e de temperatura, vamos ter dois tipos. A neuroespinotalâmica, que é a clássica, e a paleoespinotalâmica. Começando pela neuroespinotalâmica, que é a via clássica também, ela é composta basicamente pelo trato espinotalâmico lateral e pela cadeia de 3 neurônios. Ou seja, tem três neurônios, o que eu tinha dito para vocês anteriormente? Tem 3 neurônios, já nos dá uma ideia de via consciente, ok? Então, vocês já sabem que é uma via consciente. Bom, neurônio 1, o que eu falei para vocês anteriormente? Neurônio 1, geralmente, ele está localizado fora do sistema nervoso central, em gânglios espinhais. O seu prolongamento periférico fazia o quê? Se unia com o receptor. E o seu prolongamento central? Penetrava na medula e terminava a nível da coluna posterior. Termina a nível da coluna posterior, fazendo sinapses com os neurônios do tipo 2, que, por sua vez, por meio de seus axões do tipo 2, eles cruzam o plano, ganham um funículo lateral do lado oposto, fazem uma leve inclinação cranial para dar origem ao trato espinotalâmico lateral. Já a nível da ponte, as fibras desse trato espinotalâmico lateral elas se unem com o trato espinotalâmico anterior para formar o lemnisco espinhal. Esse trato espinotalâmico anterior, depois eu vou explicar para vocês como ele se forma. Mas, por enquanto, não se atentem tanto a ele. Só tenham em mente que, junto com as fibras do trato espinotalâmico lateral, eles formam o lemnisco espinhal. Como falei para vocês, geralmente a nível do neurônio tipo 2, a gente tem a formação de tratos, fascículos ou lemniscos. Gente, essa disposição, ela quase nunca muda. Sempre vai ser do mesmo jeito. A dica que eu dou para vocês é que vocês memorizem, entendam o que vocês acharem melhor, as vias que fazem a exceção do que é normal, do que é sequencial, do que é lógico, né? Então, tentem memorizar, tentem decorar essas vias que fazem a exceção dessa sequência lógica que as outras têm, ok? Bom, a partir disso, eles terminam no nível do tálamo. Terminam no nível do tálamo, lá naquele local específico que falei para vocês, que geralmente é o núcleo ventral posterolateral, aqui fazendo sinapse com neurônios do tipo 3. Lembra do fenômeno da radiação talâmica que falei para vocês? Pois é, aqui acontece a radiação talâmica, passando pela cápsula interna, pela coroa radiada, até chegar à área somestésica do córtex cerebral. Falou de córtex cerebral, unindo ainda os 3 neurônios, via totalmente consciente. Bom, aqui eu trouxe uma imagem que pode ajudar um pouco vocês a se localizarem, né? Quanto aos detalhes que eu mencionei. A gente tem aqui o neurônio 1, né, no seu gânglio espinhal, e ele fica localizado. Ele dá um prolongamento periférico, como vocês podem ver aqui, se unindo com o receptor, e dá um prolongamento central. O prolongamento central dele bem aqui. A gente tem aqui na coluna posterior os axões do neurônio tipo 2, que vão cruzar o plano mediano pela comissura branca, né? Depois eles vão se dirigir cranialmente para formar o trato espinotalâmico lateral, como a gente está vendo bem aqui. A nível da ponte, a gente tem a formação do lemnisco espinhal das fibras do trato espinotalâmico lateral com as fibras do trato espinotalâmico anterior, que eu vou explicar posteriormente, para dar origem a exatamente isso bem aqui, esse lemnisco espinhal. Né? Eles continuam dirigindo cranialmente e terminam aqui a nível do tálamo, né? Numa área especial chamada núcleo ventral posterolateral, fazendo sinapses com o neurônio do tipo 3. A partir daqui tem um fenômeno que falei para vocês, que é comum observar nos neurônios do tipo 3, a famosa radiação talâmica, passando pela cápsula interna, pela coroa radiada, até chegar a essa área bem aqui, ó, que é a área somestésica no giro pós-central. Eu acredito que com essa imagem vocês conseguem, né, se localizar um pouquinho melhor, que mesmo assim eu sei que é um pouco complicado, mas que se você aplicar esse conhecimento teórico nessas imagens, e indo raciocinando, né, por onde o trajeto passa, e por aí por diante, você consegue entender o tema. Bom, a outra via é a paleoespinotalâmica.
O seu neurônio do tipo 1 localizava onde? Nos gânglios espinhais, da mesma forma que a neoespinotalâmica. Prolongamento periférico, unindo com o receptor. Prolongamento central, penetra na medula e terminava onde? Na coluna posterior, para fazer sinapse com o neurônio tipo 2. Neurônio tipo 1 aqui, a mesma coisa da neoespinotalâmica, mesma coisa. O neurônio tipo 2, a gente vai ter um pouco de diferença. Porque o neurônio tipo 2, por meio de seus axônios, eles cruzam o plano, mas ganham o funículo lateral do mesmo lado e do lado oposto. Vocês conseguem ver a diferença? Na neoespinotalâmica, eles ganhavam somente o do lado oposto. Na paleoespinotalâmica, eles ganham do mesmo lado e do lado oposto. Mas aqui continua igual. Eles se inclinam cranialmente, mas formam um outro trato, o trato espino-reticular. As fibras desse trato espino-reticular, elas se unem com o trato espino-talâmico lateral e vão ascender na medula, terminando na sinapse com os neurônios do tipo 3. Os neurônios do tipo 3 localizavam onde? Se localizavam no tálamo. Pois é. Então, os neurônios tipo 2, eles terminam no tálamo, fazendo sinapse com o neurônio tipo 3 e dão origem a umas fibras denominadas fibras retículo-talâmicas, que terminam a nível dos núcleos intralaminares. Lembra que eu falei que poderia ter até quatro neurônios? Lembra que eu falei isso para vocês? Bem aqui, deixa eu botar um pouquinho. Bem aqui, lembra quando está falando do neurônio tipo 3? Poderia ter a ocorrência do neurônio tipo 4? Pois é. Na via paleoespinotalâmica, nesses núcleos intralaminares, pode dizer que ficam localizados os neurônios do tipo 4. Certinho, pessoal? Aqui é um quadro que pode ajudar vocês a estarem meio que diagnóstico diferencial para neoespinotalâmico e paleoespinotalâmico, né? Uma coisa muito importante a ser mencionada é que a via neoespinotalâmica, quanto à sua função, é relacionada àquela dor aguda e bem localizada, ou seja, a literatura traz como aquela dor empontada. Já a paleoespinotalâmica, quanto à sua função, é aquela dor crônica e difusa, aquela dor do tipo enquemação. E aqui mais algumas características, né, que a gente chegou a ver, né? A paleoespinotalâmica pode ter aquela presença daquele quarto neurônio, né? Já a neoespinotalâmica apresentam 3 neurônios somente. Ok? E com relação a uma observação, que eu acho muito importante se fazer, é com relação às cordotomias anterolaterais. As cordotomias anterolaterais são aquelas cirurgias utilizadas para o tratamento da dor. Nesse tipo de cirurgia, são seccionadas tanto fibras neoespinotalâmicas quanto as fibras paleoespinotalâmicas. Bom, seguindo com as vias, vamos partir agora para a via de pressão e tato protopático, que a gente tem um adicional que é em relação aos receptores, né? Uma informação muito importante, não só para a neuroanatomia, né? Mas para você, questão de medicina, esses receptores aqui você deve ter em mente, né? Durante todo o seu percurso aí na prática clínica, na faculdade, para a vida, na verdade. Os receptores dessa via são corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Ruffini, e a literatura traz ainda as ramificações dos axônios em torno do folículo espiloso. Quanto à disposição dos neurônios, lembra, localização nos gânglios espinhais, o que o prolongamento periférico fazia? Se unia com o receptor. Prolongamento central. Nesse caso, a gente tem uma diferença. O prolongamento central, ele dá origem a um ramo ascendente, que é um ramo considerado muito longo, e um ramo descendente, que é considerado curto. Mas eles terminam no mesmo lugar, na coluna posterior da medula, fazendo sinapse com os neurônios do tipo 2, né? Que, por sua vez, por meio dos seus axônios, eles cruzam o plano, ganham um funículo anterior, não mais lateral, mas anterior do lado oposto, e a inclinação é a mesma, inclinam-se cranialmente para dar origem a um trato. Nesse caso, o trato espino-talâmico anterior. Lembra que eu mencionei para vocês que eu iria falar do trato espino-talâmico anterior? Pois é aqui na via de pressão e tato protopático que ele é originado. Na ponte, essas fibras do trato espino-talâmico anterior, ela vai se unir com o trato espino-talâmico lateral, lembra? Para formar o lemnisco espinhal. Vai terminar no mesmo lugar, ali no tálamo, naquele local específico, já falei para vocês.
lá no núcleo ventral posterolateral, fazendo sinapse com o neurônio do tipo 3. O que acontecia? Qual era o fenômeno que acontecia aqui no neurônio tipo 3? Radiação talâmica. E qual a importância dessa radiação talâmica? Ela vai passar ali pela cápsula interna, pela coroa radiada, e vai chegar numa área muito importante. Que área era aquela? A área somaestésica do córtex cerebral. Falou em córtex cerebral, via consciente. Não se esqueçam disso. Tem 3 neurônios, via consciente. Então, é por meio dessa via, né, originados nos receptores de pressão de tatos, ali oriundos do tronco do membros, que chegam os impulsos, né, ao córtex cerebral. Tá, aqui eu trouxe uma imagem para facilitar um pouquinho o entendimento de vocês. A mesma coisa, neurônio 1 no seu local de origem, glândula espinhal, dando um ramo ascendente, um ramo descendente, terminando na coluna posterior, fazendo sinapse com o neurônio tipo 2, ok? Formação do trato espinotalâmico anterior, lembra? Suas fibras inclinam-se cranialmente, juntamente com a do trato espinotalâmico lateral, que aqui no caso não vai ter ele representado, mas que vão dar origem a esse rapazinho bem aqui, o lemnisco espinhal, certo? Eles continuam ascendendo e terminam no tálamo aqui, ó, bem aqui, o núcleo ventral posterolateral fazendo sinapse com o neurônio tipo 3, e aí vem a radiação talâmica, que passa pela coroa radiada, passa pela cápsula interna, até chegar nessa área bem aqui, ó, o final de tudo, área somaestésica no giro pós-central. Bom, agora, as vias de propriocepção consciente, tato epicrítico e de sensibilidade vibratória. Da mesma forma como a via anterior, a gente tem receptores específicos. Para os receptores de tato, a gente tem Ruffini, Meissner e as ramificações do axônio em torno dos folículos pilosos. Para os de propriocepção consciente, temos os fusos neuromusculares e os órgãos neurotendinosos. E para os de sensibilidade vibratória, Varta e Pacini. Quanto à disposição dos neurônios, onde que se localizavam os neurônios de tipo 1? Novamente, vai, você fala aí, gânglio espinhal, certo? O que o prolongamento periférico fazia? Se unia com o receptor. O que o prolongamento central fazia? Pois é, aqui tem uma pequena diferença. Ele penetra na medula por meio agora da divisão medial da raiz posterior. Mas ele continua dando um ramo descendente, que é considerado curto, e um ramo ascendente, que é considerado longo. Eles vão até o nível do fascículo grácil e cuneiforme e dão ramos ascendentes que terminam no bulbo. Ok? Opa, só voltar aqui. Que terminam no bulbo. Bom, eles terminam no nível do bulbo, lá no núcleo grácil cuneiforme, fazendo sinapse com os neurônios tipo 2. Nessa via de propriocepção consciente, tato epicrítico de sensibilidade vibratória, a gente vê que tem algumas diferenças, né? Algumas coisas, elas se mantêm, mas algumas coisas também diferem, né? E foi o que eu falei para vocês no começo. Tentem memorizar, tentem identificar sempre aquelas que fazem a exceção. Porque as que não fazem a exceção são a maioria. E essa você com certeza vai lembrar. Ok? Então, beleza. Uma vez que ele terminou a nível do bulbo fazendo as sinapses com os neurônios do tipo 2, a nível do núcleo grácil cuneiforme, seus axônios vão mergulhar ventralmente, dando origem a umas fibras denominadas fibras arqueadas internas. Pergunta de prova, hein, pessoal? Vocês fiquem atentos quanto a isso aqui. Aquela inclinaçãozinha que eles davam, lembra? Continua. Inclinam-se cranialmente, ou como a literatura diz, inflectam-se cranialmente para dar origem agora ao lemnisco medial. Não é mais lemnisco lateral, agora é lemnisco medial. Vão terminar onde, pessoal? No tálamo. Naquele localzinho específico, núcleo ventral posterolateral, fazendo sinapse com o neurônio tipo 3. Qual era o fenômeno que acontecia aqui? Muito bem, radiação talâmica, que passava pela cápsula interna, pela coroa radiada, e ia até um lugar muito importante. Qual era ali no giro pós-central? Na área somaestésica. Bom, e o que tem de importante, o que traz de importante essa via? Porque por meio dela que nos permite a discriminação de 2 pontos, né? No momento que você coloca um objeto na sua mão, você pode discriminar o tamanho, a forma dele, né? E isso tem um termo
semiológico, na verdade, né? Que é a estereognosia. Trouxe a mesma imagem, só que com palavras diferentes, né? Ó, neurônio, mesma coisa, neurônio tipo 1 no seu local de origem, glândula espinhal, dando origem ao seu prolongamento periférico, que se une com o receptor, dando origem ao seu prolongamento central, a formação das fibras arqueadas internas, que eu falei para vocês, localização dos neurônios tipo 2 no fascículo graço e cuneiforme, que não deixa de ser na coluna posterior, né? Aquele ramo ascendente, aquele ramo descendente, a formação do lemnisco medial, aqui, ó, formação do lemnisco medial. Lá terminava onde? A nível do tálamo, o núcleo ventral posterolateral. Vinha o que então? Radiação talâmica, que passava pela cápsula interna, pela coroa radiada, e ia até a área sonestésica no giro pós-central. Se temos propriocepção consciente, temos propriocepção inconsciente. Lembrem, via inconsciente é cerebelar e só tem 2 neurônios, como a gente tem aqui, neurônio tipo 1 e neurônio tipo 2. Ok? Assim como a via anterior, vamos ter receptores específicos. No caso de propriocepção inconsciente, a gente vai ter os fusos neuromusculares e os órgãos neurotendinosos. Mas aqui continua a mesma coisa. Neurônio tipo 1 localizava-se nos gânglios espinhais, seu prolongamento periférico se unia com o receptor, e seu prolongamento central penetrava na medula por meio da divisão medial da raiz posterior da medula, dando origem ao ramo ascendente, que é aquele ramo longo, e o ramo descendente, que é aquele ramo curto. Terminavam na coluna posterior, fazendo sinapse com os neurônios tipo 2. Aqui a gente tem uma particularidade, e é bom vocês gravarem isso. Na via de propriocepção inconsciente, a gente tem uma particularidade quanto ao neurônio do tipo 2. Ele pode ter duas localizações. E a partir dessa localização, ele pode ter as formações de tratos diferentes. Então, prestem bem atenção. Ele pode ter a localização na coluna posterior, lá nos núcleos torácicos, que vão cruzar o plano, ganhar o funículo lateral do mesmo lado, mas vão se inclinar cranialmente, como já visto anterior. Esse processo aqui vai dar origem a um trato conhecido como trato espinocerebelar posterior. Mas preste atenção. Antes disso tudo, ele penetra na medula pelo pedúnculo cerebral inferior. Termina a nível do cerebelo. A segunda localização desse neurônio seria na base da coluna posterior da medula e substância cinzenta intermédia. Lembram que a primeira localização ele ganhava o funículo lateral do mesmo lado? Pois bem, nessa localização ele ganha o funículo lateral do lado oposto. Ele cruza o plano e ganha o funículo lateral do lado oposto. A inclinação cranial continua, só que a formação de trato diferencia novamente. Porque dessa vez ele forma o trato espinocerebelar anterior e a outra diferença é que é por meio do pedúnculo cerebral superior. Mas termina no mesmo nível do cerebelo, por quê? Porque é uma via inconsciente. Então, tem que terminar a nível cerebelar. Essa via aqui de propriocepção inconsciente ela é importante porque é assim que chegam os impulsos originados ali na musculatura esquelética ao cerebelo. Vias da sensibilidade visceral, uma via muito importante aí, porque a gente diz da dor referida, da dor visceral, né? Aquela dor que a gente sente em um local, ela meio que irradia, né, para outros lugares, para outras terminações. Bom, qual é o receptor dessa via? Terminações nervosas livres. E, às vezes, está involucrado também os corpúsculos de Pacini. Na maioria dos casos, nessa via, os impulsos são inconscientes. Mas, para nós, e a literatura traz também como mais importante, os impulsos conscientes, porque traz uma abordagem maior do ponto de vista clínico. Antigamente, acreditava-se que o trajeto dessa via era apenas pelo trato espinotalâmico lateral. E eles não estavam errados, né? Ainda hoje, o trajeto dessa via, ela pode ser pelo trato espinotalâmico lateral. Só que aqui tem uma observação a ser feita. Na minoria dos casos, é por esse trato. Na maioria dos casos, é pelo funículo posterior. E no momento que descobriram isso serviu de base anatômica para neurocirurgias, né? No que diz respeito ao alívio das dores resistentes a analgésicos, como os casos de câncer de abdômen ou câncer pélvico.
Pessoal, em continuação agora com as grandes vias aferentes, vamos continuar com as vias aferentes que penetram no sistema nervoso central por meio dos nervos cranianos. Até agora a gente tinha observado as vias que ingressavam no sistema nervoso central por meio de nervos espinhais. E a primeira via a ser estudada são as vias trigeminais. E nessa via, ela é composta por via trigeminal exteroceptiva e por via trigeminal proprioceptiva. Bom, a via trigeminal exteroceptiva, ela é composta por receptores que a gente já estudou anteriormente, que são os receptores de vias medulares, como a temperatura, a dor, a pressão e o tato. E esses receptores são responsáveis por dar sensibilidade da face, parte do escalpo, da conjuntiva, da articulação temporomandibular, da córnea, da dura mater, e também a literatura traz como as fossas médias e anteriores do crânio. Bom, quanto à disposição dos neurônios, não estão mais localizados em gânglios espinhais, agora são localizados em gânglios sensitivos anexos ao nervo quinto, ao sétimo, ao nono e ao décimo, ou seja, ao gânglio trigêmeo, ao gânglio geniculado, ao gânglio superior do glossofaríngeo e gânglio superior do nervo vago, ok? O prolongamento periférico segue a mesma lógica, se unindo com o receptor, e o seu prolongamento central termina a nível do tronco encefálico, fazendo sinapses com os neurônios do tipo 2. Nessa parte de gânglio trigeminal, é importante mencionar que uma vez que a gente tem uma lesão a nível do gânglio trigeminal ou da raiz sensitiva dele, a gente vai ter a perda de sensibilidade. Perda de sensibilidade relacionado à parte térmica, tátil e dolorosa. Isso em relação à metade ipsilateral do corpo, né, de face, de cavidade oral e de dentes. É lógico, gente, se ele tem como receptor os mesmos já estudados anteriormente, que são de temperatura, de dor, de pressão e tato, com certeza, se tem uma lesão desse gânglio ou da sua raiz sensitiva, a gente vai ter a perda de sensibilidade em áreas relacionadas à temperatura, ao tato, né, e assim por diante. Bom, então a gente termina o nível do tronco encefálico fazendo sinapse nos neurônios do tipo 2, que vão estar localizados bem aqui, ó, no núcleo do trato espinhal ou no núcleo sensitivo principal. E aqui é importante a gente destacar isso com bastante ênfase, porque esses prolongamentos centrais, eles podem terminar ou no núcleo do trato espinhal ou no núcleo sensitivo principal, ou até mesmo se bifurcar e terminar em ambos. E a partir dessas terminações, ele pode ter funções diferentes, como a gente vai ver agora. Se ele terminar a nível do núcleo do trato sensitivo principal, vai ser responsável por levar impulsos relacionados ao tato discriminativo. Se terminar a nível do trato espinhal, impulsos relacionados à temperatura e dor. E caso ele se bifurque e acabe terminando em ambos, vai ser relacionados a impulsos de tato protopático e de pressão. E aqui eu trago o exemplo da tratotomia. Tratotomia é aquela cirurgia, né, de secção do trato espinhal, que é utilizada para o tratamento de nevralgia. Uma vez que a gente tem essa utilização cirúrgica para tratamento de nevralgia do trigêmeo, a gente perde completamente a sensibilidade térmica dolorosa, né? Ela desaparece. Bom, a partir disso, né, a gente parou aqui neles, ou nos seus dois locais, ou no núcleo do trato espinhal, ou no núcleo sensitivo principal. Ele dá aquela leve inclinação que a gente já conhece, né, que é a inclinação cranial, e termina construindo o lemnisco trigeminal. Gente, mais uma vez, sempre a nível de neurônio tipo 2, a gente vai ter formação de quê? Repete comigo, lemniscos, tratos ou fascículos. Então, em caso de dúvida, você já sabe, neurônio tipo 2 vai estar involucrado na formação de dessas três estruturas. Bom, termina a nível do tálamo, fazendo sinapses com os neurônios do tipo 3, num local chamado núcleo ventral posteromedial, não mais lateral, como a gente tinha estudado nas vias que penetravam no sistema nervoso central por nervos espinhais. O fenômeno da radiação talâmica continua, né, que faz com que passe ali pela cápsula interna, pela coroa radiada, e vai até aqui, ó, na área somestética do giro pós-central, só que bem aqui na parte inferior, né, na parte inferior dessa área somestética. Aqui uma imagem que eu extraí para que pudesse ajudar vocês a se localizarem com relação aos estudos que mencionei. A gente pode observar aqui o neurônio do trigeminal,
né? Neurônio 2, no núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo, ou no núcleo sensitivo, que pode ter essas duas dispersões. O trato espinhal do nervo trigêmeo, o gânglio trigeminal, que a gente viu que está involucrado com, sim, casos de lesões, junto com essa raiz sensitiva, perda de sensibilidade térmica, tátil, certo? Aqui, ó, as dispersões das fibras exteroceptivas, protoceptivas, exteroceptivas, que olham até o tálamo, terminando no núcleo ventral posteromedial, que é o local que fazem sinapses dos neurônios tipo 3, e terminando a nível da parte inferior do giro pós-central. A outra via é a trigeminal proprioceptiva. Aqui tem umas diferenças em relação à exteroceptiva, porque o neurônio tipo 1 não está mais localizado no gânglio, e sim está localizado no núcleo do trato mesencefálico. O prolongamento periférico não se une mais com o receptor, vai se unir com os fusos neuromusculares relacionados à mastigatória, à mímica e língua. E também se une com receptores da articulação temporomandibular e dentes, indicando a posição e a força da mordida. Terminam ali a nível do núcleo sensitivo principal, fazendo sinapses dos neurônios tipo 2, que por sua vez se dirigem até o tálamo, onde terminam. E uma coisa importante de se mencionar, que é por meio dessas sinapses no núcleo sensitivo principal em direção ao tálamo, que os impulsos proprioceptivos conscientes são levados. Via gustativa. Os receptores das vias gustativas são as próprias células gustativas que estão presentes ali nos botões gustativos da parede, da faringe, da laringe e do esôfago proximal. Quanto à disposição dos neurônios, esses estão localizados nos gânglios geniculados, no inferior do nono par e no inferior do 10º par. O prolongamento periférico segue aquela lógica que a gente já conhece, se une com o receptor, e o prolongamento central vai terminar no nível do tronco encefálico, fazendo sinapses com os neurônios tipo 2, que, por sua vez, estão localizados na porção gustativa de um núcleo, que é o núcleo do trato solitário. Se está localizado no núcleo do trato solitário, por óbvio, vão dar origem a umas fibras denominadas o quê? Solitário-talâmicos, que posteriormente vão terminar a nível do tálamo, fazendo sinapses com os neurônios tipo 3, lá naquele local específico, núcleo ventral posteromedial, fazendo aquele mesmo fenômeno que a gente já conhece, que são as radiações talâmicas, para chegar até a área gustativa lá no córtex cerebral. Aqui a imagem que eu trouxe para vocês, a área gustativa, aconteceu radiação talâmica aqui, ó, passou pela cápsula interna, pela coroa radial e chegou aqui, na área gustativa ou área 43. A gente consegue observar aqui a disposição do neurônio tipo 2, no núcleo do trato solitário, dando origem aqui às fibras solitário-talâmicas, neurônio ou no gânglio inferior do nervo glossofaríngeo ou no gânglio geniculado, né, ou inferior do nono e inferior do 10º, e entre outras estruturas. Via olfatória. Os receptores da via olfatória são filhos olfatórios das vesículas olfatórias, e eles têm uma característica de ser neurônios do tipo bipolares. Lembra quando eu falei para vocês lá nas generalidades, que geralmente os neurônios tipo 1, eles têm a característica de ser pseudo-bipolar? Pois é, só que temos exceções, como é o caso da via olfatória. Na via olfatória, os neurônios são bipolares. Os neurônios tipo 1 ficam localizados nas células olfatórias, ali presentes na mucosa olfatória. Seus prolongamentos centrais são amielínicos, que vão se agrupar formando feixes que dão origem a filamentos. E esses filamentos, por sua vez, dão origem ao nervo olfatório, terminando no bulbo olfatório, fazendo sinapses com os neurônios tipo 2, que são as células mitrais propriamente ditas, que por sua vez fazem sinapses com células olfatórias para dar origem a essa estrutura bem aqui, glomérulos olfatórios. Já os axônios mielínicos das células mitrais ou dos neurônios 2 seguem pelo trato olfatório e vão ganhar as estrias olfatórias laterais e mediais, que vão ser responsáveis pelos impulsos conscientes. Nessa parte de via olfatória, é importante a gente mencionar uma condição chamada crises uncinadas. Essas crises uncinadas nada mais é do que alucinações olfatórias que ocorrem devido a episódios epiléticos focais originados no córtex olfatório, né? O paciente geralmente ele vai apresentar aquela característica de sentir cheiros que não existem naquele momento, né? Cheiros inexistentes. Aqui uma estrutura para vocês observarem melhor, que a gente tem um trato olfatório, como vocês podem ver, o trato olfatório.
Estria olfatória medial, a gente tem estria olfatória lateral. Lembra lá em relação aos impulsos conscientes? Pois é. Célula olfatória propriamente dita, ou neurônio 1. Glomérulo olfatório, que eu acabei de falar como eles se formam para vocês. O bulbo olfatório, onde terminavam fazendo sinapses para os neurônios. Estria olfatória lateral. E outras estruturas, né? Que eu acabei de mencionar. As células mitrais e os neurônios tipo 2, provavelmente dito. Vias auditivas. Os receptores das vias auditivas são os cílios das células sensoriais presentes no órgão conhecido como órgão de Corte. E quando eles possuem os neurônios tipo 1 vão estar localizados num gânglio denominado gânglio espiral, que fica localizado na cóclea. Eles têm a mesma característica da via anterior, de ser bipolar, só que o prolongamento periférico dessa vez não se une com o receptor, mas vai se unir com células ciliadas do órgão de corte. Seu prolongamento central é importante, porque vai dar origem à porção do nervo vestíbulo coclear, que vai terminar, por sua vez, a nível da ponte, fazendo sinapse com os neurônios tipo 2. Os neurônios do tipo 2 vão estar localizados nos núcleos cocleares dorsais ventrais, ali formando o corpo trapezoide, e depois vão fazer aquela inclinação que você já conhece, aquela inclinação lateral, para constituir o lemnisco lateral. Termina no nível do colículo inferior, fazendo sinapses com o neurônio tipo 3, que dessa vez se dirige ao corpo geniculado medial, e do corpo genicular medial, a gente não tem radiação talâmica, a gente tem radiação auditiva. Lembrem-se, tentem memorizar as vias que fazem exceção do convencional. Dessa forma, vocês vão acabar memorizando muito bem. Não tem radiação talâmica, mas tem radiação auditiva. Passa pela cápsula interna até chegar à área auditiva do córtex. A área auditiva do córtex, falei para vocês, área 41 e 42. Corpo trapezoide, que mencionei para vocês. Núcleo é o neurônio do tipo 2 lá no núcleo coclear ventral. Neurônio tipo 1 lá no seu gânglio espiral. O núcleo 2 também no núcleo coclear dorsal. Lemnisco lateral, lembra do lemnisco lateral? Pois é. Neurônio tipo 3 lá no núcleo do colículo inferior. Né, o processo de radiação auditiva até chegar aqui na área auditiva, ou área 41 e 42. Vias vestibulares conscientes e inconscientes. Receptores dessas vias são cílios de células sensoriais na parte vestibular do ouvido interno, e também temos os receptores denominados lá ali no trículo e no sacro, né, que são responsáveis pela gravidade, né, nos dá essa informação quanto à gravidade. Os canais semicirculares ficam localizados nas cristas, que ficam bem aqui nessa estrutura. Ficam essas ampolas, né, que são essas estruturas dilatadas, bem aqui. Ok. É importante mencionar quanto à movimentação da endolinfa, né, lá no suco endolinfático, a gente tem nessa estrutura bem aqui. Bem aqui vocês podem observar o suco endolinfático. Essa movimentação da endolinfa, ela é responsável por nos dar a movimentação reflexa dos olhos. Quando eles posicionam os neurônios, o neurônio tipo 1, ele vai estar no gânglio vestibular e vai ter a característica também de ser bipolar. Seu prolongamento periférico segue a lógica de se unir com o receptor, e seu prolongamento central segue a lógica, assim como na via anterior, e forma a porção vestibular do nervo vestíbulo coclear. Termina a nível do núcleo vestibular fazendo sinapse com o neurônio tipo 2, e daqui a gente vai ter dois tipos de vias, ou com inconsciente ou consciente. A via inconsciente a gente vai ter formação do fascículo vestíbulo cerebelar, chegando até o córtex por meio do pendúculo cerebelar inferior. E na via consciente, não se tem certeza do trajeto dessa via, porque tem muita controvérsia a respeito do verdadeiro trajeto dela, só que se aceita a hipótese da presença de um relé talâmico. Bom, uma observação aqui em relação ao nervo vestibular que nos dá informações precisas acerca de aceleração da cabeça, equilíbrio, reflexos oculares e até mesmo da postura. Continuação, temos a via óptica, né? E para estudar a via óptica, a gente tem que entender um pouco sobre a sua estrutura, em especial com a estrutura da retina. Bom, os receptores estão localizados na retina, assim como os neurônios tipo 1, tipo 2 e tipo 3, mas a gente já havia estudado em relação às disposições dos neurônios. Bom, e aí vem a pergunta, como é que se forma essa retina? A embriologia diz
que a formação da retina está relacionada com a evangelização de uma estrutura chamada de encéfalo primitivo, que a partir disso vai dar origem a uma estrutura chamada vesícula óptica, que sofre um processo de introflexão para dar origem ao cálice óptico. Esse cálice óptico é composto de duas paredes ou duas camadas, uma externa e uma interna. A externa está relacionada com a formação da camada pigmentar da retina, já a interna com a formação dessa camada bem aqui, a camada nervosa da retina. Bom, em relação à retina ainda, a gente tem uma estrutura chamada mácula lútea, que dizem que é o local de visão mais distinta que temos. Fica localizado na parte posterior da retina, em linha com o centro da pupila e corresponde a uma área amarelada. E nessa mácula lútea temos uma pequena depressão, que é conhecida como a fóvea central. A partir disso, podemos distinguir três camadas a partir da disposição do neurônio tipo 1, tipo 2 e tipo 3, no que diz respeito da disposição de fora para dentro. Temos as células fotossensíveis, ou fotorreceptoras, células bipolares e células ganglionares, que são importantes porque fazem sinapses entre si para dar origem a uma estrutura que vamos ver a seguir. Bom, como mencionei para vocês, as células fotossensíveis ou fotorreceptoras vão estar fazendo sinapses entre si e, por meio das ações das células ganglionares, vão dar origem ao nervo óptico, nervo de grande importância no que se refere à via óptica, né? Os prolongamentos periféricos das células fotossensíveis, eles são os receptores da visão. Receptores esses são os cones e os bastonetes. Os cones, eles estão relacionados com as visões, aquela visão com luz de maior intensidade. Já os bastonetes, a visão com pouca luz. Como eu mencionei para vocês aqui, ó, o nervo óptico, né, a formação do nervo óptico era por meio das sinapses que vinham os axônios das células ganglionares, e como aqui a gente pode observar os cones mais ao centro, né? A gente vai ver que quando vai se aproximando mais ao centro, a quantidade de cônios vai aumentando em relação a bastonetes. Bastonetes aqui mais na periferia, relacionados à visão com pouca luz. De fora para dentro, a gente tem aqui os neurônios tipo 1, ou células fotossensíveis, ou células fotorreceptoras. Os neurônios tipo 2, células bipolares. E, por fim, os neurônios tipo 3, que são as células ganglionares, que por meio de seus axônios, lembram, vão formar esse nervo bem aqui, o nervo óptico. Bom, só começando para vocês, mais a periferia vamos ter maior quantidade de bastonetes, e quando vai se aproximando ao centro, temos mais número de cônios. Em relação ao ponto cego, que é uma área de muita importância clínica, por conta da nutrição que é feita por meio dessa área, é bom sabermos em relação à sua localização. A localização do ponto cego é na papila óptica, certo? E aqui a gente traz uma importância e relevância clínica no que diz ao edema da papila. Esse edema da papila é importante porque ele é um sinal indicador de existência de hipertensão intracraniana, certo? Nessa área da papila aqui, da papila óptica, não vamos ter células fotorreceptoras. É por isso que ela é conhecida como ponto cego. Em relação ao trajeto da via óptica, é bem distinto em relação às diferentes formas que ele pode ter ao seu destino, né? Porque conforme destino, podemos ter 4 tipos de fibras na via óptica e isso influi também no seu trajeto. Por exemplo, temos fibras retino-hipotalâmicas, que vai lá do quiasma óptico até o núcleo supraquiasmático, e isso é importante em relação aos ritmos circadianos, né? Um ciclo dia-noite. Temos as fibras retinotetais, vai lá do colículo superior por meio do braço do colículo superior. Essa está relacionada com os movimentos de reflexo dos olhos e das pálpebras, assim também como o reflexo de piscar. Temos as fibras retinos pré-tatais, né? Ganha ali a área pré-tatal por meio da parte postral do colículo superior, com a utilização do braço do colículo superior. É importante na área clínica porque nos traz informações a respeito do reflexo fotomotor direto e consensual. E, por fim, temos as retinas geniculadas, que corresponde ao 90% total das fibras, porque elas têm contato diretamente com a visão e fazem sinapse ali a nível do corpo geniculado lateral. Bom, agora a parte mais importante da via óptica em relação às lesões que ela pode ter. E, porque se pararmos para analisar, a via óptica
independente ou dependente da área que ela for localizada, essa lesão, a gente pode ter uma manifestação sintomática muito distinta. Como, por exemplo, a gente tem aqui o escotoma. O escotoma, ele é um distúrbio básico do campo visual, e a depender da área que essa lesão é atingida, vamos ter uma hemianopsia heterônima ou homônima. No caso da heterônima, ela fica ali geralmente não, ela fica localizada no quiasma óptico, e as retroquiasmáticas lá no caso de hemianopsia homônima. Bom, temos aqui o caso de lesão do nervo óptico, né, que ocorre a cegueira completa do olho correspondente, ou seja, do olho que foi lesionado, e geralmente é causada por traumatismo ou aumento da pressão intraocular, nos casos de glaucoma. Temos as lesões da parte mediana do quiasma óptico, como no caso, vamos ter um tipo de mianopsia bitemporal, e um exemplo disso são os tumores da hipófise, né, que comprimem ali o quiasma óptico. Temos a lesão da parte lateral do quiasma óptico, vamos ter a mianopsia nasal do olho correspondente, geralmente em decorrência de aneurismas, e quando temos dos dois olhos, vamos ter binasal, geralmente também por tumores, que vão estar também ali aneurismas, pode ser tumores também, mas aneurismas geralmente da artéria carótida interna. Temos a lesão do trato óptico propriamente dito, gerando uma hemianopsia homônima direita ou esquerda, a depender do olho lesionado, e pode ocorrer devido a traumatismo e tumores, que da mesma forma vão estar comprimindo ali o trato óptico. E temos uma condição rara, que é a lesão da radiação óptica, que dá origem a hemianopsias homônimas, e a gente consegue observar que o reflexo fotomotor ele vai estar presente, o que difere de algumas outras particularidades clínicas. Aqui uma imagem que eu extraí aqui para ajudar um pouco a vocês, pelo que eu falei. A gente pode ver aqui o olho direito e o olho esquerdo, normais, né? Sem acometimento. Cegueira total do olho direito. O que a gente viu que correspondia a uma cegueira total? Bem aqui. Lesão do nervo óptico. Lesão do nervo óptico corresponde a uma cegueira completa do olho correspondente. Geralmente aqui esse paciente pode ter tido um traumatismo, né, ou outra situação que decorrer essa cegueira completa do olho correspondente. No caso, essa cegueira completa foi no olho direito, ou seja, uma lesão no olho direito levou a esse quadro, né, de lesão do nervo óptico. Temos a hemianopsia heterônima bitemporal, ou seja, acomete essas duas metades, né, diferentes do olho, correspondentes, na verdade, né? Temos também a hemianopsia nasal do olho direito, a nasal correspondendo apenas àquela parte do olho afetado. Temos a hemianopsia homônima esquerda, afetando os dois lados esquerdos do olho. A quadrantonopsia, né, homônima superior esquerda, que só afeta esse quadrante aqui do olho, correspondente. E, por fim, temos a hemianopsia homônima esquerda, que atinge essas áreas esquerdas dos olhos correspondentes. Bom, gente, isso aqui foram as referências que eu utilizei para estar preparando essa aula para vocês. Neuroanatomia ilustrada, neuroanatomia clínica, neuroanatomia funcional, neuroanatomia aplicada, atlas também, a utilização das imagens, e a neuroanatomia clínica para trazer as informações acerca da clínica, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sei que é um tema um pouco complicado. E aqui é apenas uma forma de tentar ajudar vocês a elucidar um pouco sobre esse tema. Mas a minha dica é aquela que eu mencionei anteriormente para vocês. Utilize esse conhecimento teórico, peguem um livro, tentem aplicar isso com imagens e correlacionar no dia a dia de vocês, que vocês vão conseguir entender o assunto. E lembrem-se, sempre tenham em mente aquelas dicas relacionadas a axônio do tipo 2, sempre vão estar responsável por formação de leminiscos, de tratos, de fascículos, e que geralmente eles vão manter sempre aquela lógica. E o ideal é que vocês memorizem, né, aquelas que fazem exceção. Então é isso, pessoal. Desde já, muito obrigado. Obrigado por estar se inscrevendo aí no curso e ajudando a gente a disseminar o conhecimento para vocês. Um forte abraço e se cuidem.